25. É no dia 12 de setembro. Aproveite para garantir seu plano de saúde com a qualidade e a solidez do maior sistema de cooperativas do mundo e com vantagens exclusivas. Só no dia 12 de setembro. Afinal, sua saúde não espera, nem essas condições. Dia Imperdível Unimed. Acesse unimed.me/dia imperdível 25 e cadastre-se. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece.
8 horas 22 minutos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Também voltamos ao vivo no Face, no YouTube. A gente transmite também simultaneamente pelo Instagram, que hoje resolveu não fazer a live, fazer aí a transmissão, o streaming, e não por conta nossa, sim, pelo aplicativo. Já verificamos tudo aqui, mas né, depois vai estar também postado lá. Meu caro Gilberto, é você que nos acompanha, o pessoal que segue a gente pelo Instagram, cada um tem um perfil, né? E se por aí vai. Mas está lá no YouTube, no Facebook também. Você acompanha, daqui a pouco tem podcast. Amanhã, no jornal Folha da Manhã, no impresso, vamos ter parte dessa conversa, dessa entrevista aqui hoje, com o nosso convidado Gilberto Gomes. E a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Vou acionar aqui você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, na bancada com a gente, só conferir que as imagens, como é que está amanhecendo hoje a cidade do... Não deu nem para ver aqui, mas rapidamente. E a gente tem neste momento 22 graus, a máxima prevista para hoje é de 26. Neste momento é tempo nublado aqui na área central da cidade, hein? Inclusive a previsão de chuva com probabilidade maior é para amanhã, mas do jeito que eu vejo aqui rapidamente, região sul ali do município, aqui pela área central, aquela região do Imbé ali, tudo bem carregado. Pode ser que essa chuva chegue hoje também. Volto com você, meu caro Aloysio, pedindo a gentileza de abrir esse bloco nessa conversa com o Gilberto Gomes, secretário de Comunicação do PT de Campos, e o julgamento aí desse processo, dessa ação penal 2668 do núcleo crucial da trama golpista, que tem entre eles 8 pessoas, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgamento que terminou ontem com a primeira turma do STF, num placar de 4-1. Aloysio. Gilberto, quando eu fiz a chamada do programa ontem, no final da manhã, início da tarde, o que a gente tinha de mais presente naquele momento era o voto do Fux no dia anterior, né? Que foi o voto, foi esse um voto contra os 4 pela condenação, em que ele votou por condenar Mauro Cid e Braga Neto, mas os outros réus, os outros 5 réus, perdão, 6 réus, os outros 6 réus, entre eles Bolsonaro, ele inocentou. Vieram os votos ontem, que faltavam, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. E, por 4 votos a 1, como o Nogueira disse, foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Mauro Cid, por ser colaborador, 2 anos de prisão em regime aberto. Walter Braga Neto, general do Exército, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Defesa, ex-candidato a vice de Bolsonaro na tentativa de reeleição, 26 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, delegado federal de carreira, 24 anos de prisão. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, 24 anos de prisão. General Augusto Heleno, general do Exército, ex-ministro-chefe do GSI, 21 anos de prisão. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general do Exército, 19 anos de prisão. E, por fim, Alexandre Ramagem, delegado federal de carreira, ex-chefe da BIM de Bolsonaro, deputado federal,
eleito pelo Rio de Janeiro, ex-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, perdeu para a Paz a eleição, 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. Sendo que, no caso dos servidores federais, Bolsonaro como capitão da reserva, Braga Neto, general, Anderson Torres, Garnier Almirante, Augustalino general, Paulo Sérgio Nogueira, general, encaminharam ao Superior Tribunal Militar pedindo a cassação das patentes, né? E, no caso do Ramagem e do Anderson Torres, exoneração da Polícia Federal e, no caso de Ramagem, perda do mandato de deputado federal. Como é que você... É impossível, lógico que você é parte, né? Mas eu queria, dentro do possível, aí mais o blogueiro do que o militante, que você me dissesse como você compreendeu esse resultado. Perfeito, Aloysio. Até muito interessante a provocação de analisar isso sobre uma outra ótica, né? Porque sobre a ótica militante, é claro que eu colocaria aqui muito mais peso sobre a própria questão do Bolsonaro, né? E, enfim, a disputa que há, né, com o bolsonarismo, né, do nosso campo com o bolsonarismo. Mas analisando sobre até uma ótica mais de contexto histórico, aproveitar o nosso primeiro bloco, onde a gente falou sobre contexto histórico, eu acho que para a democracia brasileira, que é tão frágil, a gente sabe, uma democracia frágil, e é um fortalecimento se a gente observar de onde a gente veio e para onde a gente vai. Nós tínhamos alguns fantasmas não superados, né, desde o período trágico do que foi a ditadura militar no Brasil. A gente sai dali de um processo onde militares cometeram crimes perversos contra a sociedade brasileira como um todo. Aqui nós podemos citar os crimes de tortura, de perseguição política, de assassinato, de desaparecimento de corpos, de famílias que buscam os corpos dos seus entes até hoje, né, como a gente sabe, né, de censura ao jornalismo, à imprensa. E a gente saiu daquele período, né, num acordo. A gente sai daquele período numa anistia de fato consolidada. E eu acho que isso trouxe, Aloysio, traumas para o Brasil e trouxe sempre uma dúvida do quanto a justiça é válida ou não para este grupo, que não são só os militares, né, mas é uma cúpula de interesses e de influências muito fortes na sociedade brasileira. A gente passou por 3 constituições, a gente veio de um período recente de redemocratização. Essa nossa Constituição ainda é uma criança, né, frente, por exemplo, ao que é a Constituição dos Estados Unidos e que, por exemplo, tem sido tão vulnerabilizada também, né, na história recente, mas é muito mais sólida, muito mais consolidada do que a nossa, que ainda é muito recente. Então, se a gente for olhar a fundo, eu vejo, Aloysio, que o que aconteceu ontem, na verdade, está conectado com a história, está conectado com um novo Brasil que quer se posicionar de forma diferente contra aqueles que olham para a democracia como algo a ser tomado e não como algo a ser disputado. É impossível não falar também sobre uma ótica não militante, mas dos fatos, que o Lula perdeu eleições. O Lula perdeu a sua primeira disputa, o Lula perdeu a sua segunda disputa, o Lula perdeu a eleição em 2018, quando o Haddad concorreu, né? O Lula respeitou estes resultados, o Lula ele teve uma postura de entender que a democracia cumpriu ali o seu papel. A maioria da sociedade brasileira reprovou o projeto apresentado pelo Lula e pelo PT naqueles momentos. Em 2018, a maioria da população brasileira rejeitou o projeto petista. E o PT precisa entender o porquê que aquele projeto foi rejeitado, as questões internas do Brasil, então tudo isso. E o PT respeitou, o PT não questionou o processo eleitoral, não questionou o resultado, não questionou as urnas, não tentou um golpe, não tentou recorrer a tribunais internacionais, não tentou que forças externas de nossos aliados, e olha que nós temos muitos aliados poderosos, a China, a Rússia, né? Os parceiros do BRICS, não tentamos interferências externas no Brasil de modo a desestabilizar a nossa democracia. Bem, nós respeitamos os resultados.
E a gente veio de um processo das eleições de 22 em que o resultado não foi respeitado. E é preciso mandar um recado não somente para esses que cometeram, né, esse crime e tiveram a sua devida punição, mas mandar um recado para a sociedade. A democracia é algo muito caro e é algo que precisa ser preservado. Quando a gente relativiza o questionamento de um resultado eleitoral assegurado por diversas fontes internacionais, por um tribunal eleitoral reconhecido, né? Enfim, com um processo eleitoral, a gente fragiliza a nossa democracia. E pior, quando aquilo se materializa em cenas como o 8 de janeiro, a gente chega no limite. A gente precisa entender e sempre lembrar, eu brinco, Aloysio, que as imagens do 8 de janeiro deveriam ser mostradas diariamente, para que as pessoas entendam o que era aquilo, né? Aquilo não foi apenas um quebra-quebra isolado. Foi algo generalizado, orquestrado, provocado e gestado ao longo de meses. E com sucessivos incentivos do presidente da República, da época, hoje condenado. Estímulos públicos, né, à agressividade, questionando o resultado eleitoral, dizendo que não iria aceitar o resultado eleitoral. Então, fechando essa minha fala, eu acho que o que a gente viu ontem foi não somente uma condenação justa diante os fatos graves cometidos, mas uma reparação. Uma reparação no sentido da gente combater os fantasmas, né, que ainda assolavam o Brasil e que mantinham uma certa dúvida: será que esse grupo pode ser condenado? Será que a gente pode condenar os militares? Será que os militares vão ser responsabilizados pela tentativa golpista? Vão ser responsabilizados, né, num contexto diferente do que foi 64, né, mas muito similar nos anseios daqueles que verbalizavam sem medo nenhum: a ditadura era boa, a ditadura era melhor, nós queremos voltar para isso, né? Então, para esses que verbalizavam isso, agora a justiça mostra a sua capacidade de investigar, com amplo direito à defesa para todos eles, que tiveram assegurados ao longo desse período aí. Então, eu acho que é isso, né? A gente vê, e eu enxergo, né, por esse olhar menos militante, mais histórico, de que a gente está vendo talvez o fechamento de um ciclo no Brasil aberto há muito tempo, aberto há muitas décadas atrás e que ainda carecia. A gente sempre fala que outras sociedades combateram muito melhor os fantasmas da ditadura do que o Brasil. A Argentina combateu melhor, né? A gente pode resgatar aí na história diversos países que souberam. Chile combateu melhor, né? Que souberam lidar muito melhor com esses fantasmas e responsabilizar quem devia ser responsabilizado, e não serem blindados pelas suas patentes. E o Brasil hoje, ele de fato caminha, na minha opinião, para uma nova página da história, né? Independente de quem quer que seja. E eu acho que isso fica o recado para quem quer que seja. Perdeu a próxima eleição, né? Respeite o resultado, vá para casa, planeje, discuta, veja onde errou, onde o seu programa não foi aceito pela população e volte para disputar, seja de esquerda, seja de direita. Isso é a democracia, né? Se a gente tem zelo pela democracia, por esse modelo, né, de democracia que nós temos no Brasil, a gente precisa dar o mínimo de segurança, né, para que ele não seja tentado o tempo todo pelas ânsias golpistas, né? A parte histórica. Primeiro, para a história recente. Lula perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira também. Isso. Collor, 94, 98, primeiro turno, Fernando Henrique. Isso, e depois... e depois 2018. 2018 com Haddad, isso. E segundo Gustavo Buarque, confidenciou a minha Nogueira nesse mesmo programa, quando o Fernando Henrique vence Lula, chama ele para o Palácio da Alvorada e fala: Lula, um dia você vai estar aqui. Isso é bom registrar, porque foi um registro histórico, uma testemunha que foi Gustavo Buarque, né, de como era um pouco diferente a polarização em 98, né? Como era diferente, como era... enfim. Mas a história de golpes no Brasil, golpes tentativos, isso é importante a gente frisar. Segurança, né, para que ele não seja tentado o tempo todo pelas ânsias. E do ouvinte em geral. O 8 de janeiro, com os eventos também do Punhal Verde e Amarelo em novembro e dezembro de 2022, o 8 de janeiro de 2023,
foram só a 23ª evento em se tratando de golpe e tentativa no Brasil, desde o golpe que proclamou, que depois do Pedro II e instaurou a República. Aquele foi o primeiro golpe militar. Né? Golpe militar consumado, a proclamação da República, né, para Deodoro, o autogolpe de 3 de novembro de Deodoro, em 1891, Revolução de 30, com Getúlio Vargas, junta militar, golpe de Estado Novo, Getúlio Vargas, fechamento do Congresso, a deposição de Vargas por membro das Forças Armadas, em 45, movimento 11 de novembro, o golpe preventivo para Juscelino Kubitschek tomasse posse, e finalmente o golpe de 64, consumado, Carlos Castelo Branco, né, assumindo ali em 64 o governo, e foi de 64 a 85. E tentativas frustradas, né, só no período da República, né, só para a República. Primeira revolta da Armada, 1891. Segunda revolta da Armada, 1893-94. É bom lembrar que a capital da República, o Rio de Janeiro, foi bombardeada pela Armada naquela época. Revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, na revolta da vacina. Bombardeio de Manaus, tentativa de golpe no Amazonas, no governo do presidente campista Nilo Peçanha. Revolta dos Sargentos de 1915. Revolta dos 18 do Forte Copacabana, tenentismo, 22. Quem passa ali para Copacabana vê a estátua daquele militar com um fuzil tomando um tiro no peito. É aquele evento que se refere. Né? Revolta Constitucionalista, 32, São Paulo. Intentona Comunista, da esquerda também, de Prestes, 35. Levante Integralista, onde chegaram a render Getúlio, armados no catete. E Getúlio, na lábia, levou até chegar às forças de segurança. Né? Manifesto dos Generais, 54. Eu estopim do suicídio de Getúlio. Conspiração frustrada da posse de atacar, 55. Revolta do Jacareacanga, 56. Revolta dos Aragaças, 59. Veto à posse de João Goulart, frustrada pela campanha da legalidade por Brizola, 1961. Revolta dos Sargentos, em 63. Até chegar à tentativa de golpe de 2022 e 2023. Então, a gente tem um histórico longo de golpes tentativos. Estou falando só no período republicano, né? Uhum. E é a primeira vez que militares de alta patente e um ex-presidente da República são julgados e condenados. Né? E usando o exemplo que você deu, da Argentina e do Chile, é comprovado, eu não estou chamando de ditabranda, mas a ditadura militar brasileira matou, torturou, sim. Mas a chilena e a argentina mataram muito e torturaram muito. Sem dúvida. São países muito menores que mataram e torturaram mais em termos absolutos, nem per capita, não. Militar chileno, desde que Pinochet foi tirado do poder em 2000, pelo voto popular, não apita mais na vida política chilena. Militar argentino, desde que a ditadura de Galtieri foi deposta pela derrota em Guerra das Malvinas, 83, de Alfonsín em diante, de esquerda, de direita, de centro, peronista, antiperonista, Milei agora, militar não apita na vida política da Argentina. Você acha que esse didatismo histórico de uma classe que, de repente, se arvorou em herdar o poder moderador do imperador, que existia o quarto poder, você acha que é didática para a nossa história? Muito didática, muito didática. Aqui eu faço até uma menção, Luiz, ao documentário Democracia em Vertigem, né, para quem não conhece também assistir, porque o Democracia em Vertigem, ele traça ali a partir da diretora, na história de vida dela, a relação da forma como os militares, né, sempre se utilizaram do discurso anticorrupção, anticomunista, vamos impedir, vamos proteger o país, mas ela destaca como na ditadura militar e empresarial no Brasil, os militares se beneficiaram de contratos vantajosos, o surgimento de empreiteiras. Então, assim, a forma como você cita, né, os militares acabam se arvorando, né, pelo poder no Brasil,
também é por interesses econômicos, interesses políticos, de influência, de benefício próprio. A gente não pode negar, a gente não pode esconder, né, isso, né, porque senão a gente coloca os militares numa posição, por muitas vezes, como alguns movimentos colocam, sacrossanta, de garantidores da democracia e protetores, e não são isso, né? Eles também servem para nos proteger, mas não são eles os guardiões da Constituição. Os guardiões da Constituição são, né, os membros do Supremo Tribunal Federal, são os deputados federais, são os senadores, né, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de forma unida, que garantem, né, que a Constituição seja de fato implementada na vida do povo no sentido das suas garantias e dos seus deveres, e não os militares, né? Os militares, eles não são um poder moderador, regulador do país. Eles servem para garantir a nossa segurança ultramarina, intramarina, perante o externo, perante ameaças externas, contra conflitos internos que porventura possam demandar, uma vez que acionados, seja pelo Executivo e amparados, né, pelas decisões da Justiça e do Legislativo também, mas de forma muito restrita. Então, quando a gente analisa essa questão mesmo dos militares nunca terem passado por uma punição como essa que nós observamos ontem, eu acho que, de fato, a gente vira uma nova página no Brasil. É a oportunidade de ver um outro Brasil, talvez com outro comportamento, mais altivo, mais soberano, dando uma resposta que a gente não pode deixar de mencionar, por exemplo, as ameaças externas que a gente via sofrendo do Donald Trump, né, absurdas, né, tratando a nossa democracia como se a gente fosse uma republiqueta, alguém que tivesse que acatar as decisões de um país, né, que do alto da sua influência no mundo, do seu imperialismo, pudesse impor algo a nós, e nós damos uma resposta, que nós temos um sistema judiciário independente, nós temos uma justiça que atua independente das pressões externas, nós temos um legislativo eleito pelo nosso povo e um executivo eleito pelo nosso povo. É isso. Então, assim, nós temos a nossa democracia, nós temos os nossos dispositivos legais garantidores da Constituição. E eu acho que esse é um recado, né? Se os militares, né, porventura, ao longo da história, como você citou, os tantos golpes que nós tivemos na nossa República, sejam locais, sejam mais nacionalizados, né, sempre tentaram, de alguma forma, interferir politicamente na condução do país, eu acho que hoje as coisas mudam, né? Quem entrar para a política é um direito. Abandone o seu cargo, a sua patente, saia, né, vá buscar. Esse deve ser o recado que a gente deveria buscar. Tem, inclusive, legislação sendo proposta nesse sentido, né? Se eu não me engano, não sei se já foi aprovado, mas eu acho que é esse o caminho. O caminho adequado. Quem tem que estar na política são os políticos, né? Quem tem que estar na vida militar são os militares, que devem estar dedicados a outra coisa, né? Devem estar dedicados a outras tarefas e não questionar a política brasileira. Eu acho, Aloysio, que isso vai provocar mudanças nas escolas de formação. Eu acho, de coração, que isso vai chegar nas agulhas negras. Eu acho, de coração, que isso vai chegar nos quartéis e vai provocar mudanças do ponto de vista de que a forma como esses militares são formados, ela vai mudar. Talvez não tanto quanto deveria, mas vai mudar. Vai mudar porque o recado foi dado. Os generais são outros. Quem assume, assume com outra mentalidade. Né? Eu tenho esperança de que isso mude. Eu tenho esperança de que nos cursos de formação, nas escolas de formação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o povo não seja mais colocado como inimigo a ser combatido. Os treinamentos não sejam mais treinamentos, por exemplo, baseados, como a gente teve acesso a várias informações, para combater invasões de sem terra, né, como era verbalizado. Mas as Forças Armadas não são para isso, né? As Forças Armadas, elas são para outra coisa, para nos proteger principalmente de ameaças externas que, porventura, a gente venha a sofrer, né? Quem vai garantir o tratamento adequado das questões populares são as polícias a que isso é dedicado, seja a Polícia Militar, e vai ser também o Judiciário, e vai ser também o Legislativo, e vai ser também o Executivo. Né? Essas são as forças que vão gerir essas crises, né? Então, eu acho que sim, isso é um recado, né, aos militares, mas sempre destacando isso, né, nem sempre movidos por boas intenções, como normalmente se coloca, né, mas sim, claro, por interesses econômicos e políticos que sempre estiveram colocados aí, que interessavam
aos militares e interessam até hoje a muitas pessoas que estão na corporação. Então, acho que isso vai fazer muito bem para as corporações. Isso vai fazer, a gente vai talvez gerar uma nova classe, um novo ciclo, né, de generalato e de outros postos que virão a ocupar posições de poder no Brasil, no sentido de proteger o nosso povo, de proteger, enfim, de nos proteger de fato daquilo que é ameaça, né, e não nos proteger de nós mesmos. Só para destacar duas coisas, para também tentar fazer a transição para o tema restante, que é a eleição. Eu sempre vou pegar inclinação, sempre vamos pegar no aspecto histórico. Para quem desfrauda a bandeira dos Estados Unidos em protesto de 7 de setembro, talvez seja relevante lembrar, eu falei aqui das tentativas de golpe, entre elas a revolta da Armada, né, a primeira e a segunda, onde o Rio de Janeiro, que é a capital da República, foi bombardeada. E a Marinha brasileira era muito poderosa, estava entre as mais poderosas do mundo naquela época, era a terceira mais poderosa do mundo naquela época. Hoje. E o embaixador inglês, que naquela época era o análogo internacional geopolítico dos Estados Unidos, o Império Britânico, o Império onde só nunca se punha, o Império que englobava a Índia, Austrália, Canadá, ofereceu ajuda ao Marechal Floriano Peixoto, com a Armada inglesa, e perguntou como é que receberia Floriano, a Armada inglesa, né, em socorro contra a Marinha brasileira que estava se revoltando contra ele. Ele respondeu: a bala. Então, esse exemplo eu acho que é bom a gente lembrar sobre o que é nacionalismo e o que não é, né? Enfim. Mas, assim, em relação... e também destacar que as Forças Armadas, em sua maioria, foram legalistas, constitucionalistas, e estão de parabéns por isso. Por isso esse golpe não foi efetivado. Com certeza. Como fizeram questão de frisar ontem, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. As Forças Armadas brasileiras estão de parabéns com a Constituição, porque resistiram à tentação de um novo golpe. Essa nova geração. Já está mudando. Agora, vamos lá. Em relação ao julgamento, e aí eu vou entrar na parte eleitoral, o Fux, ele abriu um caminho para a contestação do processo, né? Ele, um voto muito longo, primeira parte conceitual, mas ele entrou na parte factual e foi ponto a ponto, nas lacunas da denúncia da PGR, ele foi botando placas, né, sinalizando, né? E algumas delas bem pertinentes, que já eram feitas por vários outros juristas, inclusive em relação à competência da primeira turma para julgar, e não no plenário, onde, de fato, Lula teve HC negado, Temer foi julgado e Collor foi julgado mais recentemente, né? De certa maneira, ele atuou como Fachin do ponto futuro, né? O que o Fachin fez por Lula... Uma Lava Jato. O Fux deixou ponto futuro é Cláudio Coutinho. Você joga e corre para receber o ponto futuro, né? Cláudio Coutinho técnico do Flamengo e da Seleção Brasileira de 78. Ele deixou isso, né? Deixou essa seara jurídica muito claramente indicada. E quais são os motivos para o voto de Fux? Dentre eles, boa parte da crítica, dos analistas, né, nacionais, que não há dúvida que, por exemplo, Zanin e Dino, até pela posição que ocuparam no governo Lula, no caso de Zanin, advogado pessoal de Lula, há ali um critério político autoevidente, né? O voto de Fux foi um voto político também, mas o que esse voto político indica? Que ele está contando, ele está com 73 anos, ele vai ter, daqui a 2 anos ele vai ter que se aposentar compulsoriamente, ele está contando com uma vitória de Tarcísio. Boa parte dos analistas colocaram isso, né? Está aí o exemplo de Lewandowski, que se aposentou e virou ministro de Lula. Sempre foram amigos desde São Bernardo do Campo, diga-se de passagem. Aliás, a amizade de Lewandowski começa com a mulher de Lewandowski, Dona Marisa,
ex-esposa de Lula, né? Ali sobre Bernardo do Campo. Enfim, você acha que foi uma aposta de Fux? E as pesquisas indicam que Tarcísio, hoje dos elegíveis, é o nome mais forte para enfrentar Lula numa reeleição. E o Centrão, a gente sabe que o Centrão e a Faria Lima já precificaram Tarcísio como candidato, né? Você acha, primeiro, que esse voto de Fux pode ter sido, como boa parte da crítica disso, dos analistas disseram, uma aposta na vitória de Tarcísio? E como é que você vê esse embate Tarcísio-Lula no ano que vem com base nas pesquisas? Aloysio, sem dúvida, assim, com relação à primeira pergunta, eu acho que pode ter sido, sim, uma aposta do Fux. Vamos frisar algumas coisas. O Fux, ele se aposenta em 2028, né? Ele, penso eu, que está se sentindo talvez um pouco à vontade para fazer esses movimentos, sabendo que ele se aposenta em 2028 e com a possibilidade, conforme mencionado por vários críticos, de estar cacifado num eventual governo de direita que possa vir ganhar as eleições de 2026, né? Seja para indicar seu sucessor, seja para ter alguma influência no próprio governo, né? E quem sabe, por que não, até compor o próprio governo. Agora, aí a gente também precisa fazer um resgate. Você fez um bom resgate do Fachin com a Lava Jato, com a questão da salvaguarda, né, para o questionamento, tal qual o Fux fez o questionamento, né, pela nulidade no caso do julgamento do Bolsonaro, né, e dos demais militares agora, abrindo margem para um questionamento. A gente também precisa voltar em 2018, se eu não me engano, 2016 na Lava Jato, a gente precisa voltar em 2016 na Lava Jato, né, num diálogo entre um diálogo obtido pela Vaza Jato, né, pelo The Intercept, né, pela Folha de São Paulo, né, entre o Moro e o Deltan Dallagnol, né, naquela famosa expressão "in Fux we trust", né. Naquele momento já se demonstrava um alinhamento onde no diálogo, e aí eu repito com aspas, né, que foi exatamente assim a mensagem do Deltan para o Moro, em reservado. O ministro Fux disse quase que espontaneamente que Teori fez queda de braço com o Moro e se queimou, e que o tom da resposta do Moro foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nós nos protegermos enquanto instituições. Essa é uma mensagem do Deltan num grupo onde também estava o Moro em 2016, e o Moro responde, e aí o Deltan em seguida, né, nos protegermos em especial no novo governo, e o Moro responde, excelente, in Fux we trust. Então, a gente apontar novamente a linha temporal, como a gente está até pautando a conversa de hoje numa linha temporal, que é interessante, tanto no primeiro bloco quanto agora no segundo, assim, a linha temporal, ela aponta que esse alinhamento do Fux, ele não é surpresa, né? O Fux, ele já vem se posicionando como essa salvaguarda, tal qual você bem lembrou, Luiz, que o Teori, né, fez com no processo da Lava Jato, que permitiu o questionamento, né, por parte do Lula e do PT. Agora o Fux assume esse papel de ser a salvaguarda, de garantir o momento, né, e o espaço para o questionamento da decisão, por não ter sido unânime. Então, eu analiso de fato dessa forma, que é a continuidade de um alinhamento que já se demonstrava em 2016, né, e que agora eu até citei de forma errada o Teori, né, mas foi o Fachin, né? Foi o Fachin, mas que agora eu acho que fica mais claro, fica mais denotado. Quase 10 anos depois, de 2016 para cá, quase 10 anos depois, o In Fux we trust, ele se materializa numa decisão de fato, né, num voto de fato, né? E considerando que o Teori vai se aposentar em 2028, né, eu acho que que o Fux vai se aposentar em 2028, né, eu acho que é isso, né? É realmente o depósito de fé, né, do bolsonarismo, da direita posicionada, né, por dizer, olha, nós acreditamos no Fux, ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvaguarda, né, de uma decisão que possa vir a nos beneficiar. E,
provocando, claro, com a sua pergunta que é muito bem conectada, com relação ao Tarcísio, né? Talvez essa seja a grande esperança, né? De ter que a direita tenha um candidato talvez mais competitivo do que o Bolsonaro, né? As pesquisas ainda não materializam essa competitividade maior, mas eu creio que com a derrocada, né, do Bolsonaro agora final, e talvez a materialização do Tarcísio como principal candidato, ele pode até desempenhar melhor do que o próprio Bolsonaro, né, por ser um pouco mais amplo, tentar conquistar mais o centro, né, um centro que poderia estar com o PT se o candidato fosse o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que eu acredito muito na habilidade do Lula, acredito muito na habilidade do governo, e conseguiu recuperar a maioria de aprovação, né, nessas últimas pesquisas, e tem dado bons apontamentos para o ano que vem para consolidar uma ampla composição, né, claro que preservando aquilo que é o nosso programa, aquilo que nos diferencia dos demais, que eu sempre pontuo isso. Eu sou pragmático, mas sempre com essa observação, né, às vezes o pragmatismo em excesso faz você ser confundido com o outro, e isso normalmente não é bom, né? Você, peraí, marrom e preto, né? Branco e cinza, são muito próximos, né? Nos tons, então isso daí é importante a gente sempre ter o pragmatismo, mas apegado à questão programática, né? Então eu acredito que mantendo a questão programática, o Lula vai ser habilidoso de fazer uma composição que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande disputa. Posto o Tarcísio de fato como candidato, que eu acho que também é uma questão de uma decisão, ele tem uma decisão de vida a fazer, se ele prefere, né, mais 4 anos como governador do principal estado da federação, ou se ele prefere arriscar a disputa à presidência, né, sob risco de não continuar à frente do governo de São Paulo. Mas eu acredito que sim, o Fux ele deposita esperança, né, nessa possibilidade de uma vitória da direita, que eu não acredito, né, que haverá, mas que há uma possibilidade sem dúvida, principalmente pelo Tarcísio ser um candidato muito mais competitivo do que o próprio Bolsonaro. Então isso dá esperança de que ele possa ter alguma influência, algum nível de participação no próximo governo, principalmente considerando a aposentadoria dele em 28. Quer dizer, vai estar no meio do governo, né, então vai ter bastante tempo para trabalhar, seja lá onde for o interesse dele, né, nessa conjectura que eu tenho acordo. Eu acho que é possível, sim. Só para lembrar, a decisão do Fachin que anulou as condenações, todos os efeitos da condenação da Lava Jato, foi de 8 de março de 2021. Né? A partir daí, Lula pôde voltar ao jogo. Né? É isso que eu fiz referência. Mas, vamos lá. Pesquisa. Tem várias pesquisas, por óbvio, né? Eu meio que me especializei em analisá-las no decorrer dos anos. E tem um instituto, o MDA, que faz com a CNT, né, que contrata, que é o que mais acertou primeiro e segundo turno de 2022. Foi o 10º. Né? Dentro da margem de erro, muito perto, no primeiro e no segundo turno. Porque outros institutos, como Datafolha e Quest, acertaram bem no segundo, mas erraram muito primeiro. Uhum. O MDA não, o MDA acertou quase milimetricamente primeiro e segundo turno. Né? MDA, eu costumo brincar, quem gosta de cinema, é meio tipo Daniel Day-Lewis. Faz poucos filmes, mas são todos muito bons. Faz pouca pesquisa. MDA, por acaso, soltou uma pesquisa segunda-feira que dá um quadro aparentemente contraditório na área superficial. Né? Lula, com margem negativa de 40%, o governo, positivo é 30,5%. Mas, como todos os institutos pegaram, desde a carta de Trump com as ameaças lá em 9 de julho, né, Lula num viés, numa tendência de crescimento, melhora a aprovação do governo e declina na reprovação. Mas ainda a maioria tem uma imagem negativa do governo. Né? No entanto, a mesma pesquisa MDA, em 3 cenários de primeiro turno, em 6 de segundo, Lula ganha em todos fora da margem de erro, à exceção de um empate técnico com Ciro Gomes no segundo turno, que a gente sabe que Ciro dificilmente vai ser candidato a presidente novamente. Né? Mas, enfim, está lá registrado.
E agora, quando você vai para além dos números de intenção de voto, você sabe, como político, Gilberto, que a eleição de primeiro turno é a eleição de intenção de voto. A de segundo turno é rejeição. Primeiro turno é piso, segundo turno é teto. Né? É isso que define o segundo turno. O teto define então onde você pode crescer do primeiro para o segundo. Foi onde Lula ganhou Bolsonaro por uma diferença de 1,8 na última eleição, que é mais ou menos a diferença que ele tinha nas eleições muito grandes, que os dois tinham. Né? E aí, quando você vai para essa questão de rejeição, taxa de conhecimento, né, realmente, Lula, ele não votaria nele de presidente de jeito nenhum, MDA, 49,8. É uma taxa quase proibitiva. Né? A taxa de risco é estimada internacionalmente em 35% de rejeição para uma vitória no segundo turno. E Lula está 49,8% e não conhece, que nem sabe quem é Lula, 0,4%. É desprezível. Bolsonaro, já estava inelegível antes da condenação de ontem, mas enfim, agora mais ainda. Não votaria nele de jeito nenhum presidente, 57,5%. Não conhece, não sabe quem é, 0,9%. Então está muito formado o juízo do brasileiro sobre Lula e sobre Bolsonaro. Né? Todo mundo conhece ele, quase todo mundo conhece eles. É irrisório a parcela que não conhece. É desprezível em termos estatísticos. Tarcísio de Freitas, não votaria nele de jeito nenhum, 33,6%. Já se aproximando daquele índice de 35%, que é perigoso, mas bem abaixo do de Lula. Né? E não conhece, não sabe quem é, 27,9%. É um espaço muito grande para você crescer numa campanha. Pode crescer positivamente, pode crescer negativamente. E fizeram também de Ratinho Júnior, governador do Paraná, que seria uma espécie de plano B, né? da direita, do antipetismo. E vai da centro-direita à extrema-direita. Não votaria nele a presidente de jeito nenhum, 33,1% de rejeição. Não conhece, não sabe quem é, 30,4%. Ou seja, os dois nomes medidos do espectro, Tarcísio e Ratinho Júnior, bem avaliados nos seus governos estaduais, eles têm um espaço para crescer que Lula não tem ou vai ter. Como é que você vê esses dados dessa pesquisa MDA, que foi o que mais acertou em 2022? Eu vejo que o Sidônio tem uma grande tarefa pela frente, Aloysio. Eu acho que o Sidônio, que é hoje, né, assim, além da SECOM do governo e também foi marqueteiro da última campanha do Lula, ele tem uma grande tarefa, um grande desafio, acho que está até à altura dele, de fato tentar ressignificar o Lula para uma parte do eleitorado brasileiro. E quando a gente falava de virar a página, né, com esse julgamento, eu acho que também vai ter uma margem para que, com mais tranquilidade, enfim, eu acho que a gente começa um novo Brasil, talvez a gente vai demorar um pouco a ver esse novo Brasil, mas a gente começa um novo Brasil com esse julgamento de ontem, também vai haver uma margem também para uma ressignificação do Lula. O Lula que vai estar indo para a sua última disputa presidencial, o Lula que quer fechar um ciclo de legado de conquistas sociais e trabalhistas muito grande, o Lula que quer fazer o governo que ele não pôde fazer nesse, que foi um governo de reconstrução, que foi um governo de pouca base aliada no Congresso, né? Sim, não que nós tenhamos em algum momento da história, quando o Lula foi presidente, né, uma grande base aliada, mas fora naquele início do primeiro governo, metade do primeiro governo e metade do segundo governo, né, mas historicamente a gente nunca teve uma grande base aliada, mas agora ainda mais. Então, eu acho que é um momento em que vai se apostar muito nessa ressignificação do Lula, de fechar mesmo com chave de ouro os seus legados de conquistas para os trabalhadores, e isso pode fazer com que algumas pessoas talvez até deem essa oportunidade, pessoas que anteriormente não deram. Mas, falando dos números especificamente, eu acho que é isso, assim. É claro que quanto maior o seu desconhecimento por parte da população, menor vai ser a sua rejeição. Isso é um fato, né? As pessoas não te conhecem, as pessoas não vão ter muita opinião formada sobre você. E à medida que o Tarcísio, seja Ratinho, seja quem for, à medida que esses candidatos da direita eles forem se colocando como sucessores do bolsonarismo, também possível constatar
que eles vão herdar alguma coisa da rejeição do Bolsonaro. Essa eu acho que é a grande pergunta, né? O quanto eles vão se desvincular do bolsonarismo? Porque aí é uma faca de dois gumes, realmente, né? Assim, à medida que eles se distanciam do bolsonarismo, né? Procurando uma moderação e não herdar essa rejeição, eles também se distanciam de uma base bolsonarista radicalizada que, embora tenha diminuído, ainda é muito potente, né? Se a gente considerar que essa base bolsonarista mais radicalizada ela tem em torno de 15% a 20% aí do eleitorado de forma sólida, né, que é o que algumas pesquisas apontam, essa mais radicalizada no sentido de que estou com Bolsonaro e, assim, se for, né, enfim, seja contra quem for, eu estou com Bolsonaro, eles também ficam, assim, numa posição perigosa. Peraí, nós vamos abrir mão de 20% do eleitorado da direita, que é bolsonarista, radicalizada, de fato, que quer estar com quem Bolsonaro for apadrinhar? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, né? A família Bolsonaro vai apadrinhar alguém que se distancie deles de forma a não herdar a rejeição? Então, para mim, isso são nuances que fazem questionar isso. Então, assim, à medida que eles são desconhecidos, logo tem menos rejeição, a partir do momento que eles forem se tornando conhecidos, vai ser inevitável que eles tentem buscar o bolsonarismo para consolidar esse eleitorado da direita. E vão acabar herdando parte da rejeição do Bolsonaro, né? Quando a gente fala que o Bolsonaro foi ruim para o Brasil, eu acho que ele foi ruim para o Brasil e, assim, quem sofreu não foi só a esquerda, não. Eu acho que a direita sofreu com o Bolsonaro. Se a direita, em algum momento, teve e tentou construir uma base, uma plataforma democrática, sólida, para tentar disputar o país, para que o PSDB, né, tentasse voltar a ser o que foi, por exemplo, na década de 90, início dos anos 2000, a gente vê que pagou um preço altíssimo. Você citava o Ciro Gomes, né, o Ciro Gomes que está aí aventado como um possível candidato pelo PSDB e não pelo PDT, que o PDT já sinalizou que vai continuar na base do governo Lula, né, vai apoiar a reeleição do Lula. Então, se ele pretende ser candidato, não vai ser pelo PDT, vai ser pelo PSDB, é uma demonstração também de que existe uma direita que entendeu que perdeu muito com o bolsonarismo, que foi enfraquecida, né? Você pegou gente democrática que tinha no campo de direita e que hoje todo mundo de direita é taxado como fascista, né? Por culpa do Bolsonaro, por culpa do que ele transformou a direita no Brasil, né? Então, porque, assim, longe de eu ser um radical que diga que não tem boa gente, que pensa, que articula, que tem boas propostas e que possa contribuir com o Brasil no campo da direita. Tem, mas na direita democrática. E essa direita democrática, que expressão que teve nos últimos anos, né? Praticamente nenhuma. Foi engolida pelo bolsonarismo, foi engolida pelo radicalismo, foi engolida pela desinformação, foi engolida pelos ataques raivosos, né? Que, enfim, isso não representa o Brasil e nem representa a direita que quer pensar o Brasil, os intelectuais de direita que estão aí, sejam liberais sociais, né? Enfim, as diversas matizes, sejam conservadores, porque tem conservadores que não flertam com o bolsonarismo, sejam, para fazer um gancho com o nosso primeiro bloco, sejam monarquistas, e tem monarquista que não flerta com o bolsonarismo, embora seja uma pequena parcela. Então, assim, seja o que for no campo da direita, tudo isso que é não bolsonarista foi engolido pelo bolsonarismo. Então, a rejeição ao Bolsonaro, que se mostra maior que o Lula, mostra também que tem um lastro maior de rejeição para ser herdado pela direita do que pela esquerda. E esse lastro maior é perigoso, na minha opinião. Então, eu acho que nós vamos ter mais uma vez uma eleição muito disputada, mais uma vez com um segundo turno definindo ali a disputa voto a voto, mas que, pensando principalmente no contexto, Lula nunca perdeu uma reeleição, né, no sentido dele enquanto candidato. E nenhum presidente perdeu uma reeleição, com exceção do Bolsonaro, né? O Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita, o Fernando Henrique foi reeleito, né? Enfim. O Bolsonaro que perdeu essa reeleição. E o Bolsonaro perde a reeleição num contexto muito diferente, que me parece que será o governo Lula, né? O governo Lula caminha para entregas importantes, o governo Lula caminha para um momento diferente, a gestão temerária
perigosíssima que o Bolsonaro fez durante a pandemia. A gente vê que ontem não foi julgado isso, né? Mas isso caberia, na minha opinião, um julgamento também ao Bolsonaro. A forma como a pandemia foi gerida no Brasil, proporcionalmente, nós tivemos muito mais mortes do que quaisquer outros países, né? As negativas de compra de vacinas, por 11 vezes negar a compra de vacina, o negacionismo, a indução à população, o crime contra a saúde pública ao induzir a população a não se vacinar, a provocar dúvidas sobre as vacinas. Então, assim, tudo isso corroborou, né, para que aquele governo Bolsonaro não fosse reeleito. A gente não identifica nada, né, nesse governo Lula que possa ser, no mínimo, similar a sensação, ao caráter, né, que se tinha naquele momento sobre o governo Bolsonaro. Então, eu acredito que o Lula caminha para a reeleição, mas, sem dúvida, com um candidato que, na minha opinião, o Tarcísio, é muito mais competitivo do que o Bolsonaro. Importante observar uma curiosidade, Aloysio, o Tarcísio ele fez parte do governo Dilma, né? Eu não sei se vocês sabem, o Tarcísio tem uma deferência pela Dilma absurda, né? Já ouvi em bastidores que ele, inclusive, liga para Dilma com alguma frequência. Ele, inclusive, tem entrevistas que ele fala que ele tem muita gratidão pela Dilma, pela forma como ele teve liberdade no governo dela, né, quanto ministro, a oportunidade que ela deu a ele. Então, isso daí já mostra um pouco como o Tarcísio é mais habilidoso do que o Bolsonaro na tentativa de se colocar como um candidato mais moderado. Mas aí resta a minha dúvida. A direita brasileira quer moderação? Ou a direita brasileira ela quer continuar sustentada naquilo que o Bolsonaro se materializou no país? Porque você corre para um lado, perde de um, corre para o outro, você perde, né? Se você modera, você perde o bolsonarismo radicalizado. Se você radicaliza, você herda a rejeição do Bolsonaro. Então, a direita, na minha opinião, está numa encruzilhada. Não existe uma direita, né? Existem várias direitas, como existem várias esquerdas, né? Tem várias nuances. Porém, a esquerda mais unida nesse momento do que aponta a direita, né? A princípio. Vamos ver se a direita vai conseguir unificar, né? De fato. O que eu acho que você tem razão que o pulo do gato, o caminho das pedras para uma eventual vitória do antipetismo, do anti-lulopetismo, está em herdar a intenção de voto do Bolsonaro no primeiro turno e não herdar a rejeição, o teto para o segundo. Não é fácil. Não é fácil. Uma fórmula que vai ter que ser descoberta, né? Como diria Nunes, é uma faca de dois legumes, esse travante do Flamengo, artilheiro das decisões. Mas vamos para o governador, Gilberto, porque passamos já 9h15. Você tem 3 pesquisas, a gente chega agora, estamos há um ano, 4 menos 8, um ano 22 dias, 1 ano 21 dias e algumas horas da urna de 4 de outubro de 2026. E 3 pesquisas, é um dado emblemática, né? Já estamos na conta do ano. Para governador, que fecharam em agosto, 3 institutos conceituados nacionalmente. Teve até pesquisa também do GERP e da Prefab, mas que eu me reservo o direito de conhecer pesquisas de não considerar, né? Mas as pesquisas que eu assim, gosto de reputação, como conceito nacional e até internacional, no caso da Atlas, a Atlas foi a última, né? Que é estadunidense, está se espraiando agora na América Latina, fazendo pesquisa na Argentina, Peru, Chile, né? A Quest, que teve, como eu já falei aqui, entre os que mais acertaram no segundo turno de 2022, entre os 4 mais acertaram, e a Paraná, que ganhou o renome nacional por ter pego em 2018 a ascensão de Bolsonaro que levou àquela eleição, né? Aquela eleição presidente. E os resultados da Atlas Intel. O cenário 1, Eduardo Paes, 43,9, estimulada, tá? Dando o nome dos candidatos. Rodrigo Bacelar, 12,8, Washington Reis, 9,8, Mônica Benício, pessoal, 6,6. Cenário 2, e aí com Flávio Bolsonaro como candidato a governador. Eduardo Paes, 40 pontos, Flávio Bolsonaro, 32,8, Fabiano Horta, do seu PT, 5,6, ex-prefeito de Maricá,
Rodrigo Bacelar, 5,2. Austin Reis, 4,4. Mônica Benício, 3,6. Vamos para Paraná. Cenário 1. Eduardo, sem Flávio Bolsonaro. Eduardo Paes, 54,8. Austin Reis em segundo, 10,6. Rodrigo Bacelar em terceiro, 7,8. Mônica Benício, 4,4. Ou você está aqui pelo Marcílio, né, um projeto aí de Marçal, Fluminense, estão tentando inventar, o médico bolsonarista, 1,0. No cenário 3, com o Flávio Bolsonaro, Eduardo Paes 50,6, Flávio Bolsonaro 30,5, Mônica 5,3. E, por fim, a Quest, que fez uma pesquisa nacional e fez alguns estados para importante, não foi focada só no Rio, embora tenha feito a pesquisa também executivo estadual, mas por isso não fez ao Senado, e não colocou Flávio Bolsonaro na disputa governador que tinha incluído em fevereiro, a Quest. Mas vamos lá. Eduardo Paes, sem Flávio Bolsonaro, 35%, Rodrigo Bacelar, 9%, Austin Reis, 5%, Mônica Benício, 4%. Pergunta é, Eduardo Paes hoje é um ano da eleição franco favorito para governador e duas perguntas adjacentes. Flávio Bolsonaro é o nome mais competitivo para levar a eleição para o segundo turno com Paes, talvez vencê-lo lá. E a segunda pergunta adjacente. Paes era franco favorito em 2018 e o Whitson atropelou na reta final. Né? Isso foi um raio? Pode cair 2 vezes no mesmo lugar? São 3 perguntas. Eu lembro daquela citação, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Mas eu acho que assim exatamente. Eu acredito que o Eduardo Paes é o franco favorito, no entanto, assim, com algumas observações, algumas ressalvas importantes. Essa pesquisa da Quest, por exemplo, que é de agosto, né, do mês passado, ela tem um dado interessante. 30% do eleitorado, Aloysio, disseram que votariam nulo ou em branco, ou não iriam votar. Isso é um sintoma do nosso estado do Rio de Janeiro gravíssimo e talvez seja resultado do estado do Rio de Janeiro, onde, na história recente, todos os ex-governadores foram presos, com exceção da Benedita. Né? Marcelo Alencar também. Marcelo Alencar, incluindo, né, se for pegar uma história até mais da década de 90, né? E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, Brizola também não foi. Né? Mas conta com Moreira, porque Moreira foi preso e Moreira foi anterior a Marcelo Alencar. Então perfeita observação. Então, assim, se a gente for observar isso, né, essa decepção, essa descrença generalizada por parte do eleitorado do Rio de Janeiro, isso torna essa eleição muito volátil, né? E esse 30%, né, assim, esse 30% descrente, será que de fato não vai comparecer à urna? Será que a gente vai ter um terço de abstenção de fato nessa eleição? Isso seria um recado péssimo assim, para o nosso Estado. Eu acho que é resultado também de um governo Cláudio Castro muito ruim, inexpressivo, na minha avaliação, que não conseguiu apontar nada de muito esperançoso para o Estado do Rio de Janeiro, e aí isso torna essa eleição complexa, né? E aí, claro, o peso da máquina é muito grande, né? Quem seria esse candidato da máquina, né? Seria Rodrigo? Rodrigo apontou um crescimento. É importante observar, né, nessas pesquisas, nessas últimas. Né? Ele estava pontuando pouco, mas Rodrigo começou a pontuar melhor, né? Talvez porque conseguiu chamar a atenção com alguns movimentos enquanto teve governador em exercício, e isso fez o nome dele ficar um pouco mais destacado também. Acho que tem um pouco disso. E a capacidade de que se Rodrigo for o candidato da máquina, o quanto ele pode influenciar. Mas aí entra o fator Flávio Bolsonaro. Só antes de você dar no Flávio, nas 3 pesquisas sem Flávio, o Rodrigo aparece segundo em 2, em terceiro em 1. Isso, exatamente. E aí, com o fator Flávio, mas o Flávio é o seguinte, né? Ele vai ter que tomar uma decisão também da vida, né? Correr o risco de ficar sem foro. Se ele não for mais senador, e se ele perder a eleição para governador. Será que ele está disposto a correr o risco de ficar sem foro privilegiado? Né? Da família Bolsonaro, o Flávio é dos mais moderados, por incrível que pareça, né? Ele é um cara mais moderado.
do que o irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, e o Carlos, que, convenhamos, é o vereador federal mais famoso desse Brasil, né, que ficou famoso por ser um vereador que vivia mais em Brasília na época do que na cidade onde ele era vereador. Então, também sem nenhuma... Já o Flávio é um cara mais racional. E por considerar o Flávio um cara mais racional, eu fico me questionando se ele trocaria a certeza de uma reeleição a senador pela dúvida de uma eleição a governador. Né? Que apesar de estar pontuando bem a governador, a eleição a governador é muito complexa. Né? Enquanto para o Senado, ao que os números mostram, ele teria muita tranquilidade, ainda mais sendo 2 vagas, Aloysio, para o Senado. Deixa a Nogueira fechar com esses números, por favor. Perfeito. Perfeito. Nogueira, seu áudio, por favor. Só um minuto. Pô, desculpa, que eu estou na outra tela aqui. Desculpa, perdão. Abriu uma alergia aqui para tossir que eu tive que fechar, perdão. Ô Gilberto, você traz um resumo bem interessante. Você trocar a certeza de uma eleição e que tem lá no Senado um propósito grande que a gente sempre lembra aqui da direita, que é formar a maioria, porque só no Senado, só através do Senado é que se consegue mudar, através de cassação, por exemplo, um quadro na Suprema Corte. Isso talvez seja um dos maiores projetos da direita e que pouca gente comenta. A gente comenta aqui graças ao conhecimento que a Aloysio traz de pesquisa e de política também para essa bancada, e a gente acaba aprendendo. Tem 2 pesquisas aqui em que, se por um lado o Flávio soma 20 pontos, quer dizer, fica a 20 pontos pelo menos do Eduardo Paes na corrida ao Palácio da Guanabara, por outro lado, ele tem esse conforto de estar liderando essa corrida a permanência no Senado, e aí é o que você falou, favoritismo e quase que a certeza, né, de talvez se houvesse uma casa de aposta agora, pagaria muito pouco pelo Flávio. Então são 2 pesquisas. Deixa eu tentar aqui trazer para você de forma mais resumida esses 2 quadros e cenários, onde você tem aqui na primeira delas, feita pelo Instituto Paraná Pesquisa, em 27 de agosto de 2025, com 2,2% de pontos percentuais para mais ou para menos. Primeiro cenário, Flávio Bolsonaro, 33,4%. Benedita da Silva, 26,4%. Cláudio Castro, 25,6%. Washington Reis, aqui para senador, hein? Aparece com 14,9%. Marcelo Crivella, 14,4%. Alessandro Molon, 10,9%. Pedro Paulo, 9%. E seguido de Fabiano Horta, 4%. Otônio de Paula, 2,5%. Sóstenes Cavalcante, 2,2%. Não sabe, não respondeu, não opinou, 5,1%. Nenhum, branco nulo, 12,7%. Na outra pesquisa que foi feita também quase que no mesmo período pela Atlas Intel, todas 2 naquele sistema estimulado, onde o Instituto apresenta o nome do candidato, né? Aliás, essa eleição de senador, ela é uma eleição tão complicada, a começar pelo regulamento, né? Ela é eleição de legislativa com ordem majoritária. E aí vem a intenção de votos, então, na Atlas Intel, mesmo período, quase, 29, 2 dias depois, também com 2 pontos, né, para mais ou para menos, na margem de erro ou de acerto. Flávio aparece no cenário 1, 22,6%, mantendo a sua liderança. Benedito da Silva, 17%. Alessandro Molon, 16,1%. Carlos Portinho, do PL, 14,1%. É porque são 2, cara, que aparecem nomes diferentes. Clarissa Garotinho, do Republicanos, que nem é ainda anunciada como ou ela não assume que é pré-candidata, está cuidando da família, tem um filhinho, né, no quadro de artistas lá da Globo, enfim. E Otônio de Paula, que aparece 2,2%, outro, que não esses, né, 11,4%, branco nulo 8,2%, não sei, 4,3%. Para fechar o cenário 2, sempre Flávio Bolsonaro aparecendo ali, né, na liderança. Para o Senado, 23,1%, Benedito da Silva, 17,2%, aí entra Alessandro Molon, PSB, 16,5%,
Cláudio Castro em quarto, 12,4%, Marcelo Crivella, 2,5%, Antônio de Paula, 1,7%, outro 12,2%, branco nulo, 11,4%, não sei, 3%. Acho que cabe aqui a pergunta da seguinte forma, você já estava começando a responder aí. Uma vaga estaria garantida com a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro? E a outra, como fazer com que a direita não leve, como levou, graças à fragmentação da esquerda, na última eleição, a vaga de Romário? Perfeito. Os números e a conexão da pergunta, Cláudio. Você fica 200 anos com a Luísa, acaba aprendendo, né? Que eu seja... Não, a fragmentação, perfeito. Parabéns. Muito bom. Parabéns, Cláudio. Eu acho que é isso. Essa é a grande questão mesmo a ser respondida e que vai ter que ser debatida. Porque, para mim, realmente, essa leitura conectando com a fala anterior de governador, o que está posto é isso, né? É uma eleição muito aberta e muito volátil, né? E é muito arriscada. É arriscada para o Eduardo Paes, que lidera, né? Que será o meu candidato, né? Então, assim, para a gente ter ideia, né? Agora, ao mesmo tempo que ela é muito aberta para um candidato como o Rodrigo, tendo em vista o que foi o Witzel, que sequer pontuava, né? E que foi aquele... Aí é o raio, né? Que o Aloysio menciona, o raio, será que o raio vai cair duas vezes? Do ponto de vista... né, da figura de alguém, e lembrando, né, que o Rodrigo não é uma figura tão desconhecida como era o Witzel, né, então ele tem isso também à disposição dele, se tiver a máquina e começa a pontuar, chamar a atenção, então acho que vai ser uma disputa muito acirrada se de fato for essa candidatura colocada, se o Rodrigo se candidatar. Acho que é um candidato, eu olho o Rodrigo com muita atenção, acho que é um candidato muito competitivo, se entrar no jogo, se entrar para a disputa, e o Eduardo Paes vai ter que trabalhar, nós vamos ter que trabalhar bastante para garantir essa eleição, para ganhar essa eleição no estado do Rio de Janeiro, e depois de muito tempo a gente ter uma composição um pouco mais progressista, né, aqui no estado. Agora, essa pergunta que você fez brilhantemente, Cláudio, do Senado, é isso que está posto. O Flávio, ele pontua muito bem com a primeira colocação. Essa segunda vaga, eu faço aqui uma aposta, inclusive, porque esse último número mostra o Molon pontuando logo atrás da Benedita, eu faço uma aposta que o Molon não será candidato ao Senado, porque eu acho que o Molon aprendeu com a última eleição, e que aquela aposta dobrada não foi boa, né? Foi melhor para o Ceciliano, né? Assim, no sentido que para o Ceciliano ele teve o governo, né? O Ceciliano é do PT, o Ceciliano está num posto importantíssimo do governo federal, faz articulação com os municípios, né? Está num cargo prestigiado do governo. O Molon teve um convite para compor o governo, mas achou que não era tão prestigiada a pasta a qual ele foi convidado na época, que foi esse MBio, né? Para assumir ali a gestão de uma política até que tem muito a ver com ele, que é a política ambiental e tudo mais. Mas, de modo geral, essa segunda vaga, né, e aqui eu faço votos e torço e me coloco na posição pessoal pela Benedita, mas enquanto analista, observando o cenário, ela vai ser muito disputada, porque a direita vai ter dois nomes, né, isso parece estar pactuado, né, o Flávio e o Cláudio, para tentar fazer dois senadores, como são duas vagas, né, tentar fazer dois senadores da direita, o Flávio Bolsonaro e o Cláudio Castro. Claro que o Cláudio Castro ele vai sair com já larga, com um potencial muito grande por ser o governador, por estar em evidência, por ter o suporte da máquina, e vai fazer campanha junto com o governador, seja lá quem for o governador da direita apoiado. Então vai muito potente essa candidatura, né? A Benedita, é claro, vai ter o apoio do governo federal, né? Vai ter o apoio de ser a candidata, né, do Partido dos Trabalhadores aqui, foi governadora, tem à sua disposição tal qual o Cláudio Castro, claro que com uma diferença de distância de tempo, mas foi governadora e é muito conhecida. Eu acho que a aposta pela Benedita é muito acertada, porque a Benedita ela é muito conhecida no interior. A Benedita é conhecida, assim, na região metropolitana ela é consolidada, mas ela é muito conhecida também no interior, e ela é recordada, mesmo por quem não é de esquerda, com boas lembranças, por aquele período que ela teve enquanto governadora de investimento em políticas sociais, né, de fortalecimento de repasses importantes para as prefeituras, né, naquele momento. Então, assim, a Benedita ela tem esse apreço para além do campo da esquerda. A Benedita é um quadro importante de salientar, um quadro
que representa um grupo influente na sociedade, importante eleitoralmente, que são os cristãos evangélicos, né? A Benedita, ela é um quadro oriundo, né, dessa base pentecostal, da Assembleia de Deus, né? Então ela tem uma ampla aceitação e é muito reconhecida junto a esse grupo, e isso faz com que a Benedita ela seja sempre uma candidata muito competitiva, além de todo o fato da representatividade, de ser uma mulher negra, uma voz expressiva na sociedade, e representa muito do que é a cara do Rio de Janeiro. É uma ex-trabalhadora doméstica que, enfim, foi constituinte e ascendeu para a política como uma voz, né, de tamanha expressão. Então a Benedita, eu acho que ela vai com muita força para essa disputa da segunda vaga, principalmente considerando o cenário em que Molon, na minha opinião, né, isso não é nenhuma informação privilegiada, isso é uma aposta, Molon não será candidato ao Senado. Creio que o Molon vai concorrer à federal e vai, na minha opinião, até ser eleito ali no PSB, então deve ser o eleito do PSB no Rio de Janeiro. Vai ficar ele e o Bandeira de Mello ali, talvez brigando por 1 ou 2 vagas do PSB, ou 3, né, para manter até esse número aí, para deputado federal pelo PSB. Muito mais confortável para ele essa disputa. Então, para mim, o que está posto é isso. Essa vaga, na minha opinião, ela vai ser preenchida em segundo lugar ali pela Benedita, porém, com o Cláudio Castro correndo logo ali atrás, disputando nessa briga que vai ser muito intensa, mas acho que o Cláudio Castro também sai muito queimado, né, desse governo, muito inexpressivo. O Cláudio Castro, a promoção frequente dessas festas lá no Palácio, isso não pega bem com a população, não sei, esse negócio do governador cantor nunca embalou, nunca se tornou um carisma de fato, né? Então eu tenho muito minhas dúvidas do quanto o Cláudio Castro pode desempenhar, e acho até que é preocupante. Ele tem que pensar em uma alternativa se ele não for eleito senador, porque ele fica numa posição talvez desconfortável. Se ele não fizer um sucessor e não for eleito senador, né, enfim, o posterior pode ser muito traumático, a depender do que vir por aí. Então, eu penso nisso. Acho que o Flávio ele vai apostar de fato na candidatura ao Senado, que parece estar consolidada nessa primeira vaga, e vai deixar em aberto essa eleição para governador, onde eu considero que o Eduardo é favorito, mas numa eleição muito volátil, em que a gente já viu aí nessa pesquisa Quest do mês passado, eu acho que a tendência é se manter. 30% do eleitorado recusa todos os candidatos postos, né? Não se vê identificado em nenhum candidato colocado ali, a ponto de dizer que votaria ou nulo, ou em branco, ou não compareceria para votar. Muito bem, Gilberto. São 9h34. Temos que encerrar, já avançamos bastante aqui. Quero te agradecer aí muito por hoje. Oi. Alguém chamou aí? Então, te agradecer muito por hoje. Desejar sempre a você toda a sorte aí na sua luta. E a gente vai seguir aí acompanhando esse desfecho também, naturalmente, desse caso. Tá certo, irmão? Forte abraço a você. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer o seu convite, o convite de Aloísio, né, 2 mestres, referências que eu tenho aí na atuação jornalística, aí, sem dúvida, de maior expressão na nossa cidade. Enfim, estar aqui na Folha é sempre um prazer. É sempre uma honra, e sempre que precisarem, né, podem contar com um amigo aqui, que eu vou estar à disposição para contribuir com o tema que for. Gosto muito de estar aqui, gosto muito de vocês. Eu acho que é sempre uma oportunidade muito boa de conversar, de compartilhar com os ouvintes. Campos carece de bons debates e vocês estão sempre antenados nessa necessidade, né, de promover bons debates aqui com todos os espectros políticos, os diferentes matizes, de gente que pensa, gente que discute, gente que quer ver uma cidade, um estado, um país melhor. Isso que é o mais importante. Obrigado. Tá vendo aqui mais cedo, antes da gente entrar no ar, as redes sociais, aí achei lá Zé Maria. Eu sigo Zé Maria há muito tempo, tá? Grande Zé Maria Rangel, famoso Teté, né? Pra gente jogar bola junto. Jogava, né? Aí tô vendo lá ele com a camisa do Vasco e acho que tirou uma foto assim no ângulo de baixo pra cima e ele botou "Tô gigante". Aí eu tive que comentar, né? Falei, aproveita. É um atleta. Com a camisa do Vasco, velho, "Tô gigante", depois da vitória de ontem sobre o Botafogo. Aí eu falei, aproveita até semana que vem. Eu não sei o que ele respondeu, mas provavelmente não deve ser coisa boa. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, obrigado por hoje também, obrigado por essa semana cheia, né, com pautas aí
importantes e acredito que a gente tenha conseguido levar aquilo de melhor para nosso ouvinte. Obrigado a você, Aloysio, mais uma vez e até a próxima, né, com mais um Folha no Ar. E amanhã teremos o Jornal Folha da Manhã cedo, hein, nas bancas e nas casas dos assinantes. Obrigado, Aloysio. Agradecer você, Nogueira, Beto na técnica, agradecer a Gilberto pela entrevista, né? Agradecer sobretudo ao ouvinte, telespectador. E, eu talvez seria conhecido por não errar a projeção. Eu tenho errado muito pouco projeção, né? Nos últimos anos, sobretudo. Eu pude antecipar a eleição de 10 prefeitos do Norte e Noroeste do Rio Grande dos Lagos, antes da urna, e antecipar o percentual de votos válidos que tiveram na urna Vladimir Garotinho, delegada Madeleine e professor Jefferson Campos, né? Logicamente que isso se faz através de dado empírico, né? Estatístico, pesquisa confiável. E você vai além você vai fatia a fatia, secando a pesquisa. Mas eu também não creio que... eu não faço muito juízo de ordem pessoal. Evito. Mas eu não creio que erre muito. Ao meu juízo pessoal, o Gilberto, em toda uma vida que eu conheço desde a juventude, pude acompanhar, de luta contra o racismo. No meu avaliação, o Gilberto não é racista. Essa é a minha opinião pessoal. Expus publicamente e, assim, não sou conhecido por errar a projeção, né? E é isso que eu queria dizer no final do programa. Muito obrigado, Aloysio. Sim, seu texto ele foi assim um acalento logo no meu retorno, porque eu pude ver ali aquilo que eu sentia no meu coração. Porque uma coisa é a nossa leitura sobre nós mesmos, né? E às vezes a gente pode errar a leitura sobre quem nós somos, né? E ao mesmo tempo que eu tinha certeza daquilo que foi dito, da não intencionalidade de provocar qualquer tipo de discriminação, e eu pensava assim, mas poxa vida, será que eu estou no caminho certo, né? Assim, uma das primeiras coisas que me falaram foi ler o texto do Aloysio, O texto do Aloysio é muito bom. O texto do Aloysio fala de quem eu sou, né? Eu tenho muita gratidão ao Aloysio, porque a gente se conhece já há pelo menos aí quase 10 anos, ou talvez mais do que isso, e nós divergimos. É importante a gente sempre pontuar isso, mas nós sempre divergimos de forma muito correta, de forma muito democrática, né? E isso eu acho que forjou uma boa relação que culminou naquele texto de reconhecimento, não de um puxa-saquismo ou de uma proteção, nada disso, mas de uma fala que eu me senti muito, muito acolhido ali, né? Porque é doloroso, né? Assim, eu não falei no primeiro bloco, né, mas eu acho importante destacar. É doloroso quando a gente é apontado com algo que a gente jamais faria, né? É doloroso passar por um processo que a gente considera um processo de exceção no sentido do tratamento, né, que a gente recebeu. Então, é muito doloroso quando a gente se vê imputado algo que a gente reprova tanto, né? Então, aquilo ali para mim, Aloysio, muito obrigado. Foi assim... de fato, eu me senti acolhido, foi um acalento para mim aquele reconhecimento, assim como conversar com tantas pessoas, como eu conversei com o Cláudio ontem, com várias pessoas, né, que dizem, Gilberto, a gente sabe, você não é isso, né, isso é um equívoco, isso é uma falha de interpretação, isso, como eu sempre disse, é um direito da pessoa, né, mas até aí também é meu direito saber o que eu não falei, saber o que eu não disse, e saber o que eu defendo, e saber que as minhas posições, as minhas crenças jamais permitiriam que eu tivesse qualquer tipo de compromisso que não fosse o compromisso do combate ao racismo, da luta antirracista, que são bandeiras que eu carrego no meu coração. Assim, desculpa até me alongar, e para finalizar o programa, minha esposa ela fez um texto também que me emocionou muito, onde ela fala, eu não poderia acreditar que a pessoa que quando passa em frente a um baobá me conta a história do baobá e da importância da herança africana, não poderia acreditar que isso teria sido dito por um vascaíno, que é mais vascaíno pela luta antirracista do que por qualquer outra coisa. Eu não poderia acreditar que alguém, né, que tem, como eu tenho na minha herança familiar, né, um avô negro, que é a minha maior referência, já falecido aos 94 anos. Então, assim,
são pessoalidades que eu jamais trouxe, né, nesse momento, nessa discussão, porque eu acho que não é isso que me valida, né? Não é a minha esposa ser uma mulher preta, por exemplo, que é o caso, né? Que é isso que me valida. O que me valida é o que eu acredito e é o que eu jamais faria, né? Jamais colocaria. Eu nunca quis trazer essas coisas para balanço, eu não apresentei nada disso como defesa, porque o que eu sou sempre foi público, né? Eu não preciso, acho que eu nunca precisei trazer nada do pessoal para minha defesa. E a Luísa trouxe esse pessoal para a defesa nesse texto, né, de quem me conhece, e eu acho que as pessoas que me conhecem podem fazer essa defesa de um momento que foi muito, muito triste, muito marcante para mim, mas que, se Deus quiser, a gente vai sair mais vivo e mais forte dele, né, sem ódio, sem rancor, sem nada, mas com a sensação, se Deus quiser, de justiça, porque é nosso direito, né, ter justiça. Obrigado, Luiz, pela oportunidade e pelo espaço. Muito bem. Fechamos então por aqui essa edição de hoje do Folha no Ar. De volta na segunda-feira, 7h da manhã. Valeu, Aloysio. Obrigado aí mais uma vez. Até semana que vem. Semana que vem na sexta. A gente se encontra por aqui. Na sexta, Thiago Virgílio. Thiaguinho Virgílio. Tá botando a alavanca no canto. Ah, meu Deus. Vem aí. Fazer uma saudação aqui, Thiago Virgílio, que me visitou terça-feira. E assumiu posição pública também em sua defesa. Meu amigo Thiago, né? Importante, para mim foi válido também alguém da prefeitura, né? Porque como foi um confronto com a Guarda Municipal, ter alguém da prefeitura se posicionando ali comigo foi muito importante também. Obrigado, Thiago. Marcão Gomes, que foi do PT, não está mais, também se posicionou publicamente em sua defesa. Se eu for agradecer aqui a Luísa, todo mundo que se manifestou, da esquerda à direita, porque assim, eu tive manifestações de apoio das mais diversas, sabe? Bruno Siqueira. Assim, o Edmundo, o Brandi Arenari, né, o Alexandre Bastos, todos muito solidários comigo. No campo da esquerda eu não tenho nem o que falar, né? Jefferson, Odisseia, Eduardo, Elaine Leão, assim, todo mundo que se colocou à disposição do PT, do PSOL, do PCdoB, todos os companheiros, Raul, Passoni, Rosana, referências intelectuais, né? Reitores, professores, gente estudiosa, enfim, personalidades de coletivos negros. Natália, que é uma mulher negra potentíssima na nossa região, se manifestou, Simone Pedro, sabe, gente da cultura, gente, enfim, tantas figuras que se manifestaram, que eu recebi manifestações de apoio. Eu acho que isso é importante, né? Assim, a gente ouvir isso do outro é mais importante ainda, porque a gente sabe o que a gente é, mas às vezes a gente tem dúvida, assim, será que, né, eu tô certo, né? E aí ouvir das pessoas, né, isso, né, eu acho que é muito importante para tranquilizar no nosso coração que a gente nunca teve dúvida, né, de qual é o meu compromisso pessoal, o meu compromisso coletivo, né, e que jamais caberia algo assim a mim. Assim, as diversas manifestações que eu recebi foram muito emocionantes, eu não tenho como citar todas, peço desculpa até as pessoas que eu não cito, mas é porque desde terça-feira à noite até hoje eu não consegui responder todas, mas vou responder uma a uma ainda. Então, isso para mim, muito obrigado, Luiz, pelo espaço novamente. Valeu, gente. 9h45, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Continue ligado, continue na Folha. Você sabia que objetos como vidros, látex, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes